Às 3 da madrugada, o telefone da delegacia tocou. Do outro lado da linha, uma voz desesperada sussurrava. Ela está batendo na minha porta há 2 horas, mas ela morreu ontem. Você está prestes a conhecer 3 relatos perturbadores que aconteceram em cidades pequenas do interior. Experiências reais, contadas por quem viveu cada situação. Eventos que desafiam qualquer explicação lógica. Histórias que vão fazer você repensar sobre a tranquilidade das cidades pequenas. Relato 1. A Mulher da Ponte. Sou policial há 8 anos numa cidade de 12 mil habitantes no interior de Minas Gerais. Quem não conhece cidade pequena pode pensar que é só tranquilidade, mas eu posso garantir que não é bem assim. Tem coisas que acontecem aqui que nunca aconteceriam numa cidade grande. Era uma terça-feira de março. Eu estava de plantão na delegacia quando o telefone tocou às 3h20 da madrugada. Do outro lado, reconheci a voz do seu Antônio, um aposentado que morava sozinho na Rua das Flores, bem perto da Ponte Velha. A voz dele estava tremendo. Ele falou que tinha uma mulher batendo na porta da casa dele há mais de 2 horas. Disse que ela estava vestida de branco e não parava de chorar. O estranho era que ele não conhecia a mulher. Achei que podia ser alguma pessoa em situação de rua ou alguém com problemas mentais. Falei para o seu Antônio não abrir a porta e que eu ia até lá verificar. Quando cheguei na casa dele, não tinha ninguém. A rua estava completamente vazia e silenciosa. Seu Antônio me recebeu ainda muito nervoso. Ele insistiu que a mulher tinha ficado ali até poucos minutos antes de eu chegar. Ele descreveu ela para mim. Cabelo preto comprido, vestido branco longo, muito pálida. Disse que ela não falava nada, só chorava e batia na porta com as 2 mãos. No dia seguinte, fui verificar se alguém da região conhecia essa mulher. Foi quando a Dona Maria, vizinha do seu Antônio, me contou uma coisa que gelou meu sangue. Ela disse que na segunda-feira, exatamente um dia antes da mulher aparecer na casa do seu Antônio, uma moça havia se afogado na Ponte Velha. O corpo foi encontrado na manhã de terça-feira, algumas horas antes da mulher aparecer batendo na porta. Fui até o IML conversar com o legista. Ele me mostrou fotos da vítima. Cabelo preto comprido, muito pálida. Estava usando um vestido branco na hora do afogamento. A descrição batia perfeitamente com o que seu Antônio tinha me contado. Decidi voltar na casa do seu Antônio para conversar com ele novamente. Foi quando notei algo que me deixou sem ar. No chão, bem na frente da porta da casa dele, tinha pegadas molhadas. Pegadas pequenas, de pés descalços, e essas pegadas formavam um rastro que ia da porta da casa até a Ponte Velha. Segui as pegadas. Elas passavam pela rua toda e terminavam exatamente no meio da ponte, no local onde a moça havia se afogado. Quando voltei na delegacia, fui verificar a ficha da vítima. O nome dela era Carla, tinha 23 anos. Segundo o relatório, ela havia brigado com o namorado e saído de casa na segunda-feira à noite. O corpo foi encontrado na terça-feira de manhã, por volta das 8 horas. Mas tem um detalhe que não sai da minha cabeça. Quando chegamos na casa do seu Antônio naquela madrugada, as pegadas molhadas ainda estavam lá. Mas o corpo da Carla estava no IML há mais de um dia. Seu Antônio nunca mais teve uma noite de sono tranquila. Ele diz que às vezes ainda escuta batidas na porta de madrugada, mas nunca mais abriu para ver quem era. Eu mesmo evito passar pela Ponte Velha durante a madrugada. Tem noites que ainda dá para ver uma figura de branco parada no meio da ponte, olhando para a água. Relato 2. O último ônibus. Trabalho como motorista de ônibus há 15 anos. Faço a linha entre 3 cidades pequenas do interior de São Paulo. São trajetos noturnos, sempre estradas desertas e poucos passageiros. Numa quinta-feira de agosto, eu estava fazendo a última viagem da noite. Saí de Piedade às 22 horas com destino a Tapiraí. Era inverno e estava fazendo muito frio. A estrada estava completamente vazia. Por volta das 23 horas, quando eu passava por uma curva fechada no meio de um trecho de mata, vi um homem parado na beira da estrada fazendo sinal para eu parar. Achei estranho porque não tinha ponto de ônibus naquele local.
mas o homem parecia desesperado, então resolvi parar para ajudar. Quando abri a porta, ele subiu sem falar nada. Estava usando uma camisa social branca e uma calça jeans. O cabelo estava molhado, como se tivesse tomado chuva, mas não estava chovendo. Ele sentou no banco do meio e não respondeu quando perguntei qual era o destino dele. Só ficou olhando pela janela em silêncio. Continuei a viagem, mas comecei a sentir um frio anormal dentro do ônibus. Liguei o aquecedor no máximo, mas a sensação de frio só aumentava. Pelo retrovisor, eu observava o passageiro. Ele estava completamente imóvel, sem piscar, sem respirar visivelmente. A postura dele era muito estranha, como se estivesse dormindo de olhos abertos. Quando faltavam 10 minutos para chegar em Tapiraí, tentei falar com ele novamente para saber onde ele queria descer. Mas quando olhei pelo retrovisor, o banco estava vazio. Parei o ônibus imediatamente e fui verificar. Não tinha ninguém. Todas as janelas estavam fechadas e a porta traseira também. Não tinha como ele ter saído. Mas o que me deixou apavorado foi o que eu vi no banco onde ele estava sentado. Tinha uma poça de água suja e alguns pedaços de vidro espalhados. Terminei a viagem sem entender nada. No dia seguinte, fui na rodoviária de Piedade contar o que tinha acontecido para o coordenador das viagens. Foi quando o porteiro da rodoviária, que trabalha lá há mais de 20 anos, me contou uma história que me deixou sem chão. Ele disse que há 3 anos, exatamente naquele trecho de estrada onde eu peguei o passageiro, tinha acontecido um acidente grave. Um rapaz de 25 anos perdeu o controle do carro numa curva e bateu numa árvore. O rapaz morreu na hora. Estava voltando do trabalho, usando camisa social branca e calça jeans. O carro pegou fogo depois do impacto. O porteiro me mostrou uma foto do acidente que saiu no jornal local. Quando vi a foto do rapaz, quase desmaiei. Era exatamente o mesmo homem que tinha subido no meu ônibus. O porteiro contou que alguns motoristas da empresa já relataram situações parecidas naquele mesmo trecho. Sempre um homem jovem fazendo sinal na beira da estrada e sumindo durante a viagem. Eu nunca mais fiz aquela linha noturna. Pedi para ser transferido para os horários diurnos. Só quando cheguei na rodoviária naquela noite e olhei no retrovisor, é que percebi. O banco onde ele estava sentado estava completamente molhado de sangue. Até hoje, quando passo por aquele trecho durante o dia, dá para ver marcas de pneu no asfalto e uma árvore queimada na beira da estrada. Outros motoristas continuam relatando a mesma coisa. Um homem de camisa branca pedindo carona numa estrada onde ele morreu há 3 anos. Relato 3. A Casa dos Sussurros. Trabalho como técnico de TV a cabo há 12 anos. Atendo várias cidades pequenas da região de Campinas. É um trabalho que me leva para dentro das casas das pessoas, então já vi muita coisa estranha. Em setembro do ano passado, recebi um chamado para fazer uma instalação numa casa no centro de Olambra. Era uma família que tinha acabado de se mudar, marido, esposa e uma filha de 6 anos. A casa era antiga, construída nos anos 50. Arquitetura holandesa, muito comum na região. Paredes grossas de tijolo e pé direito alto. Quando cheguei lá, a dona da casa me recebeu meio nervosa. Ela disse que estavam tendo alguns problemas com interferência nos aparelhos eletrônicos desde que se mudaram. Comecei o trabalho normalmente, mas logo no primeiro buraco que fiz na parede para passar o cabo, comecei a escutar um barulho estranho vindo de dentro da parede. Era como se fossem sussurros, vozes baixas, mas não dava para entender o que estavam falando. Achei que podia ser o vento passando por algum buraco na estrutura da casa. Continuei trabalhando. Mas os sussurros ficavam cada vez mais claros. E mais perturbador. Pareciam ser vozes de crianças. Perguntei para a dona da casa se ela também estava escutando. Ela ficou pálida e confirmou que sim. Disse que desde que se mudaram, toda a família escutava esses sussurros, principalmente à noite. A filha dela, uma menina muito esperta, se aproximou de mim e disse uma coisa que me gelou. Tio, por que você também consegue escutar as crianças que moram na parede? Perguntei para ela quantas crianças ela escutava. Ela respondeu, 3, 2 meninas e um menino. Eles ficam chamando a mamãe deles. Continuei a instalação, mas a situação estava ficando muito estranha. Os sussurros não paravam e meus equipamentos estavam apresentando interferência constantemente. Foi quando decidi perguntar para os vizinhos sobre a história da casa. A vizinha do lado, uma senhora de 70 anos, me contou uma tragédia que aconteceu naquela casa em 1987. Uma família morava lá.
os pais e 3 filhos pequenos. Numa noite de domingo, aconteceu um vazamento de gás no aquecedor. Toda a família morreu intoxicada durante o sono. Os 3 filhos eram 2 meninas de 4 e 6 anos e um menino de 8 anos. A casa ficou abandonada por mais de 10 anos. Depois foi vendida e reformada várias vezes, mas nenhuma família conseguia morar lá por muito tempo. Todas reclamavam dos mesmos problemas: sussurros nas paredes e interferência nos aparelhos. Voltei para terminar o serviço, mas agora estava prestando atenção nos sussurros, e o que escutei me deixou apavorado. Dava para entender algumas palavras. Eram vozes de crianças chamando: "Mamãe, papai, onde vocês estão?" A interferência nos meus equipamentos estava tão forte que foi impossível terminar a instalação. Tive que marcar para voltar outro dia com equipamentos diferentes, mas eu nunca voltei. 2 semanas depois, a própria família me ligou cancelando o serviço. Eles tinham decidido se mudar da casa. O marido me contou que a situação tinha piorado muito. Os sussurros estavam acontecendo durante o dia todo e a filha deles tinha começado a conversar com as crianças invisíveis. Quando terminei o serviço, a filha pequena da família me perguntou: "Tio, por que aquelas crianças nas paredes não param de chorar?" Soube depois que a casa foi colocada à venda novamente. Até hoje ela continua vazia. Passei por lá semana passada e notei que as janelas estavam com as cortinas fechadas, mas dava para ver uma luz fraca se movendo pelos cômodos. A placa de venda continua na frente da casa. Já são quase 2 anos e ninguém consegue morar lá. Tem uma coisa que descobri depois e que me deixou ainda mais perturbado. Essas 3 cidades onde aconteceram os relatos que vocês acabaram de ouvir ficam num raio de apenas 50 quilômetros uma da outra. A Ponte Velha, onde a Carla se afogou, fica a 30 quilômetros do trecho de estrada onde o rapaz do acidente morreu. E a Casa dos Sussurros fica bem no meio, a 20 quilômetros de cada um dos outros locais. O mais perturbador é que todas essas situações foram registradas oficialmente e nunca receberam explicação. A morte da Carla está documentada no IML. O acidente do rapaz saiu no jornal local e tem boletim de ocorrência. A tragédia da família na Casa dos Sussurros está registrada no cartório da cidade. Existe algo naquela região que atrai essas manifestações? Porque os espíritos não conseguem partir. Lembre-se, nas cidades pequenas, todo mundo se conhece, inclusive aqueles que já partiram.